uma função, mas principalmente manter suas vestes limpas, porque ela tinha um desejo que o rei Salomão fosse encontrar ela e tirar ela daquela terra de sofrimento e levasse ela para o palácio para que ela fosse honrada. Aí a Bíblia vai dizer que Salomão agora ele vai se vestir das suas vestes reais, vai se vestir como um camponês e resolve visitar a terra de sofrimento. Quando ele entra dentro de Lodebar pela primeira vez, que ele se depara com aquela mulher sulamita trabalhando e lavando as suas vestes ao mesmo tempo, para que suas vestes tivesse alva, aquilo vai chamar ele a atenção. Aquilo vai roubar a cena dele e ele vai ficar se indagando. Como é que alguém está dentro de uma terra de sofrimento, de esquecimento, não tem futuro, não tem expectativa de vida, mas se preocupa em manter suas vestes alva? E a Bíblia vai dizer que Salomão ele fica intrigado com aquilo, e ele vai se aproximar para aquela mulher e vai interrogar aquela mulher com uma pergunta dizendo assim: mulher, por que trabalhas, mas se preocupa em lavar as suas vestes para que teu manto esteja sempre branco? Essa mulher ela vai olhar para ele e vai dizer assim: meu senhor, sem saber que ele era rei, meu senhor, eu me preocupo em manter as minhas vestes brancas, porque o meu coração almeja que o rei Salomão, que está no seu palácio, ele venha dentro dessa cidade de sofrimento e me leve para morar com ele. E não sabia ela que era o rei. E não sabia ela que era o rei. Aí o que é que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que Salomão ele volta para o seu palácio e fica intrigado com aquilo. Através daquela preocupação que aquela mulher estava tendo com suas vestes, criou um desejo no rei Salomão de voltar novamente à terra de sofrimento. Aí a Bíblia vai dizer que ele volta a segunda vez, a terceira vez, até que ele se revela que ele é o rei, manda buscar aquela mulher e toma ela como esposa. Mas a gente vai notar dentro desse texto aqui, dentro da palavra de Deus, onde nós lemos, quando nós chegamos aqui, que nós vamos ver que o desejo que aquela mulher tinha lá no começo, ela já não tem mais depois que ela foi honrada. Quando ela estava no lugar de sofrimento, de angústia, de dor, espiritualizando, ela lembrava de Jesus. Quando ela estava lá, em meio ao pecado, ela se preocupava em se desviar, porque ela sabia que um dia a igreja estava debaixo de uma promessa que Deus ele veio buscar a sua igreja. Mas para a gente entender essa palavra aqui e aplicar isso aqui sobre arrebatamento, ou como está seu relacionamento com Deus, com Cristo, a gente precisa entender que o relacionamento com Deus, ele é comparado a um relacionamento no mundo físico entre homem e mulher. Olha que interessante. É verdade. Entre homem e mulher. Note comigo, pastor Afonso. Nós falamos aqui agora que essa mulher estava na terra de sofrimento. Isso. Espiritualizando, ela estava no mundo. Isso. Sem destino. Isso. Errante. Isso. Em meio a tribulações. Mas quando ela estava perdida, em meio a todo esse sofrimento, ela se preocupava em cuidar das suas vestes para um dia ela ter uma aliança com Cristo. Isso. Aí você vai entender que no começo de um relacionamento entre homem e mulher, ele só tem duas maneiras de acontecer. Ou de você ver alguém, Isso. ou de você ouvir falar de alguém. Quem entre nós nunca ouviu falar de uma pessoa e a gente, na nossa própria mente, configurar e almejar conhecer essa pessoa porque alguém falou super bem dela? É verdade. E a Bíblia vai dizer que Cristo a gente conhece por ouvir falar. Essa mulher lá em Lodebar, talvez ela nunca tinha conhecido o rei Salomão. Porque se ela tivesse conhecido o rei Salomão em pessoa, quando ele se apresentou como um camponês, ela reconheceria porque ela já tinha visto ele. Então a gente pode aplicar aqui que ela nunca tinha conhecido ele. Verdade. Mas ela ouvia falar dele,
da grandeza que Deus fazia por intermédio da vida dele, que ela chegou ao ponto de se apaixonar e querer ter um relacionamento com ele. Se não fosse isso, ela não se preocupava em manter as suas vestes limpas. Aí o que é que me chama a atenção? Nesse começo, nessas duas maneiras de se começar um relacionamento, quando você vê alguém pela primeira vez que você cria um sentimento, você conta dia, hora, minuto, segundo, para novamente você reencontrar com aquela pessoa. Com certeza. Não é isso que acontece? Já está com o sentimento arraigado, né? Já está com o sentimento dentro do seu coração. Isso. E você almeja a encontrar com aquela pessoa. Isso. Para dizer um oi. Isso. Para dizer como é que você está. Só para ver um sorriso, para dar um tchau de longe. O prazer de estar perto. O prazer de estar perto. Aí o que vai acontecer? Quando se inicia agora um namoro, se inicia baseado em oração e consulta a Deus. Isso. Mas você vai ver que no início de todo relacionamento, nós almejamos todos os tempos, todo segundo, estar com aquela pessoa que nós estamos iniciando um relacionamento. Aí a Bíblia vai dizer que a gente entende como cristão, servo de Deus, para a gente chegar a uma aliança matrimonial, é debaixo de oração, jejum e busca a Deus. Sim. De um relacionamento se passa para um noivado. Isso. De um noivado, há uma preparação para o casamento. Quando se chega ao casamento, não se tornamos agora só uma carne. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Que Cristo é o nosso noivo e nós somos a noiva dele, a esposa dele. Aleluia. Se faz uma aliança matrimonial, um casamento no mundo físico, se faz aliança matrimonial, vai-se para as bodas, para a lua de mel. No primeiro ano de relacionamento, de casamento, tudo está lindo. No segundo, tudo está lindo. Verdade. No terceiro, está perfeito. Mas quando chega do terceiro para o quarto, alguém lá no começo, para quem está ouvindo possa entender, quando chega do terceiro para o quarto, aquela pessoa que você almejava estar próximo 24 horas, você não faz mais questão. Isso não quer dizer que você não ame essa pessoa, mas você não tem o mesmo sentimento que você teve no começo. É verdade. Porque no começo, quando você via, dava calafrio na barriga, dava tremedeira, o coração disparava e faltava palavras. Quando estava de frente para se relacionar, para se conversar, para ter um diálogo. Aí você vai notar comigo, para que nós possamos aplicar essa palavra, aí você vai entender comigo que no meio do terceiro ano de casamento para o quarto, quando você fala, meu amor, a esposa não diz mais, oi meu querido. Ela vai responder, o que é que você quer? Meu Deus do céu. Você não me deixa em paz. Você não está vendo que eu estou ocupado ou ocupada? Aí você vai notar comigo dentro desse texto aqui, que já pode ser um sintoma de crise? Pode ser um sintoma de crise, mas também é um esfriamento do amor. E é possível o amor esfriar? Sim. Um amor com Cristo se esfria quando você se deixa de se relacionar com Cristo. Com Cristo. Os cientistas, para que a gente possa aplicar isso aqui, os cientistas, os estudiosos dizem que quando você está com a sua cônjuge, que você trata ela com o mesmo carinho, com os mesmos beijos que você dava no começo do relacionamento, isso faz com que seu casamento ele seja mais duradouro e mais amoroso. Mas você vai notar aqui que isso aqui não é diferente da vida espiritual. Isso aqui não é diferente do seu relacionamento com Cristo. Por quê? Porque quando você está no mundo, andando errante, sem caminho, sem perspectiva de vida, sem direção, sem alguém que possa dividir as suas dores, as suas lutas, você vai antes de dormir, você vai dizer assim, Deus, eu não aguento mais essa luta. Deus, eu não aguento mais essa vida. Me socorre e me tira dessa luta. Aí você chega diante de um altar, dentro de um templo, ou em um evangelismo, em uma praça pública.
Você ouve a palavra. Você ouve alguém falar de Jesus Cristo. Aí a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele começa a trabalhar dentro de você e você se lança aos pés. Porque você ouviu falar de Cristo. De Cristo. E das suas maravilhas. Você ouviu falar. Tem um desejo de se relacionar, mas você não conhece quem é Cristo. O que é que acontece? Você faz uma aliança com Cristo naquele momento, pastor Afonso. Vai para sua casa com sua alma pulando dentro de você de alegria. Contando, como eu falei no começo, contando hora, dia, minuto e segundo. Assim. Até chegar o próximo dia, para você ir para a casa de Deus, para o templo de Deus, ouvir falar de Cristo de novo. É aí que se começa. Porque no começo do relacionamento, você não está preocupado se você vai trabalhar 24 horas por dia. Você não está preocupado se você vai ter 12 horas de trabalho rigoroso. A sua preocupação é que termine as 12 horas para você encontrar com alguém que você quer se relacionar. E o cristão hoje, no começo da fé, é a mesma coisa. Ele não quer saber quem é que vai pregar. Ele não quer saber quem é que vai louvar. Ele não quer saber quem vai pregar, se tem uma homilética, uma exeminéutica, se tem um dialeto, se tem um conhecimento vasto. Ele não está preocupado com nada disso. É o famoso primeiro amor, né? É o famoso primeiro amor. Ele quer se relacionar. Então você vai ver que, trazendo isso para o mundo espiritual, ele vai se comparar ao início de um relacionamento. É verdade. Mas quando você passa-se um período que você está sendo observado, que você desce as águas batimais para a confissão de pecado, para morrer para o mundo e nascer para Cristo, você está se tornando noiva de Cristo. Quando você se torna noiva de Cristo, automaticamente, de acordo com a sua busca, você recebe a promessa que está em Atos 2. Você é batizado com o Espírito Santo e recebe virtude e poder de Deus. Ou seja, Cristo, como seu noivo, ele te sela com o Espírito Santo, te marcando, dizendo: essa noiva é minha. Mas depois dessa aliança com Cristo, que você, dessas águas batimais, que você recebe o dom do Espírito Santo, que você começa a receber posições eclesiásticas, que você começa a trabalhar na casa de Deus, aí a sua vida, o seu relacionamento com Cristo, ele começa a mudar. Por quê? Porque você conhece seu amado. Você tem experiência com o seu amado. Você sabe do tamanho do carinho, do amor que ele tem. Mas a preocupação aqui é que o desejo de alguém quando tem 4, 5, 6, 7, 8 anos de evangelho não é o mesmo do que no primeiro amor. Meu Deus. Por quê? Porque quem está no primeiro amor pode chover canivete, quer estar na igreja. É verdade. Desceu as águas batimais durante um ano, quer estar lá. Está com sede, desci as águas, agora eu quero poder. Agora eu quero virtude. Eu quero mais intimidade. Eu quero mais relacionamento. Depois que você assume a aliança com ele, que você recebe poder, tá ótimo. Você continua naquele gozo. Eu estou me relacionando com Cristo. Eu estou conhecendo o meu amado. Deus está sendo um instrumento, canal de eu estou sendo um canal de bênção na vida de Deus. Mas quando chega no meio do relacionamento, parece que você esquece quem é o seu amado. É verdade. Aí você esquece. Porque a Bíblia vai dizer, nós entendemos, a Bíblia vai dizer, a Bíblia nos ensina e nós escutamos muitos pastores pregando que de madrugada é muito mais fácil encontrar com Cristo e ouvir falar de Cristo. Que a fila diz que a fila é menor. A fila é menor. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é que o rei Salomão ele vai dizer: estava eu no meu jardim, preparei minha mirra, preparei o meu perfume, vesti as minhas vestes. Aí a Bíblia vai dizer, no versículo 3, é 3 ou é 2, para que o ouvinte possa entender,
Vamos do 1 para que você possa entender. Introduzi-me no meu jardim, minha irmã, minha esposa. Colhei a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo de mel. Bebi do meu vinho com meu leite. Comei, ó amigos. Sim, bebei abundante, amados. Eu durmo, mas o meu coração acorda. E a voz do meu amado bate, dizendo: abre para mim, minha irmã, meu amor, minha pomba, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos com gotas da noite. Olha que interessante. Você vai ver que Salomão passou o dia todo no seu jardim. Isso. Trabalhando, mas a preocupação dele era chegar em casa para encontrar com a sua noiva. Aí a Bíblia vai dizer para mim e para você que Cristo, ele vem como um ladrão, que não diz nem a hora e nem o momento que vai chegar para roubar. Aí lá em Mateus 25, vai dizer: as virgens. Aí vem o noivo. Aproximadamente da meia-noite. Então você vai entender aqui no texto, se está caindo um orvalho do céu, não é antes de 9 horas da noite. O horário já é avançado. Começo de madrugada. Isso. Mas você vai notar comigo que no começo do relacionamento, ela almejava. Aí onde nós lemos, olha o que Salomão vai dizer. O que ela vai dizer depois, olha. Eu me levantei para abrir ao meu amado. As minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra de doce aroma, sobre a aljava da porta. Mas no versículo 3, Salomão diz: já tirei o meu agasalho, como tornarei a vestir? Lavei-me os pés, como tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela flecha da porta, e as minhas entranhas estremeceram por ele. O que é que o texto vai dizer? Em outras traduções, se a sua for melhor, você vai entender o que eu quero te dizer. A Bíblia vai dizer que Salomão, ele chega, bate. Isso. Ele bate na porta, ela está dormindo e não levanta para abrir para ele, porque o sentimento que ela tem por ele já está fraco. O amor que ela tinha por ele, quando ela estava lá em Lodebar, já não é mais o mesmo. Depois que Salomão tirou ela da terra de esquecimento, honrou ela, fez ela amada, deu um lar, deu um nome, colocou, como a Bíblia diz, que Deus, ele nos coloca em lugar de príncipe e princesas. Colocou ela como, não como princesa, como rainha ou mulher do rei. Você vai ver que agora ela não está mais preocupada. Ela já não tem mais um sentimento pelo seu amado. Agora a questão é: o que levou ela a não ter mais esse sentimento pelo seu amado? Rapaz. O que foi que levou ela a esfriar um relacionamento com seu amado? Boa Se pergunta. A Bíblia diz, o texto que está dizendo, não é o que diz, é o texto que diz que ele estava trabalhando ou estava no seu jardim real, reuniu seus amigos, disse o quê? Comei e bebei. Mas ele estava esperando cair a noite para encontrar com a sua noiva. O relacionamento dele não tinha mudado. Para ele não, mas para ela sim. Aí eu lhe digo, o amor de Cristo mudou? Por mim, por você mudou? Não. Mas a pergunta é, e o nosso por ele mudou? Mudou. Aí o próprio Cristo, ele vai dizer assim: porventura, quando eu voltar, encontrarei fé sobre a face da terra? Cristo, antes de ir ao madeiro, ele estava no jardim de Getsemane orando, ele se retirou, se afastou
para orar. Quando ele voltou, ele encontrou seus discípulos dormindo. E ele vai dizer: porventura não podes tu velar 1 hora comigo? Aí, alguém vai dizer assim para mim e para você, pastor Afonso: o que leva o esfriamento espiritual da noiva de Cristo é as redes sociais. Não. Para quem sabe usar, não. Não. Para quem sabe usar, até benéfico, né? É um canal de bênção para alcançar outras vidas. Será também promessas frustradas que Deus não mandou alguns profetas prometer aquilo que ele não... Você está entendendo o que eu quero dizer? Falar daquilo que ele não mandou se falar. Que isso não deixa de ser uma frustração. Uma frustração. Mas o maior fato hoje da noiva de Cristo se esfriar com ele é quando você tira o olho do seu noivo. É quando tira a visão. Quando você perde a visão do seu noivo, quando você esquece que você tem um relacionamento, até no mundo físico. Perde o compromisso, né? O sentimento de compromisso. Até no mundo físico. Quando você perde a visão do relacionamento que você tem com o seu cônjuge e olha para outro. Meu Deus. Meu Deus. Aquilo te faz você esquecer. Meu Deus. Do seu amor. Meu Deus. Então você vai entender que a igreja hoje vai procurar 1001 desculpas para dizer que se afastou de Cristo por isso e por isso. Não. Se afastou, um dos maiores problemas é tirar os olhos do seu amado. É verdade. Porque quando ela sai, quando ela estava lá, ela estava focada. Mas quando ela chega cá, os prazeres que ela tinha, as regalias que ela tinha, tirou o foco do seu amado. Aí eu vou lhe dizer algo. Hoje são todos que têm condições de ter um carro. Hoje todos que servem a Cristo são todos que têm condições e estrutura para ter um carro? Não. Porque talvez quando ele tem aquele carro, tire o foco do seu amado. Para não atrapalhar seu raciocínio, eu gosto muito desse texto aqui, ó, Jeremias capítulo 2, versículo 5, que diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo, pois, à vaidade, e tornando-se leviano. Mas no versículo 1, ele vai dizer assim, ele vai dizer que Israel, no deserto, ele era primícia. Que Israel, no deserto, ele era voltado para Deus. Mas quando Deus introduziu eles na terra que mana leite e mel, na terra de Deus, esqueceram o Senhor. Então isso é muito forte, isso aí. O que eu falei a semana passada, sem atrapalhar seu raciocínio, em uma das mensagens pela manhã, eu falei assim: o que você tem pedido a Deus está de acordo com a vontade dele? Porque só vai chegar na minha mão aquilo que ele vai ver, que não vai me tirar da sua presença. Isso. Porque tem bênção que parece que não é bênção. É maldição. Algo que tirou você da presença do Senhor, se afastou você não tem mais prazer de buscar o Senhor na madrugada, porque a casa agora tem uma piscina no quintal, porque agora a conta está mais recheada. Será que eu te acharia hoje aqui no meu podcast, por exemplo, se o Senhor estivesse no Alphaville? Aí é complicado. Será? É porque é isso que a gente diz. Porque eu tenho um rapaz, não vou falar o nome dele por falta de ética. Sim. Que ele estava comigo orando monte, aqui, igreja, ali, aqui, até quando ele estava na suburbana. Depois que Deus honrou ele, Eita.
ele esqueceu. As origens. Abandonou. Você tá entendendo? O Senhor. Quando ele estava na suburbana, Abandonou o Senhor. se podia contar com ele, com presença, com veículo, com dinheiro, com tudo. Mudou a Se cabeça. contava com tudo. Mudou a cabeça. Agora não. Se brincou com o dinheiro dele, acabou a amizade. Mas aí é aquela questão. É pecado você ter dinheiro? É pecado você ter uma casa luxuosa? Como não? Não é. Mas o nosso coração é enganoso, não é isso? É isso. Enquanto o coração da mulher sulamita estava voltado em Salomão, estava tudo bem. O amor. Quando ela tirou o coração da vista de Salomão, ela colocou em outras coisas. Mas só que aqui é o problema, que há um problema, pastor, que quando ela tentou voltar com os olhos para ele, foi tarde. É esse que está o problema. Como está o seu relacionamento com Cristo? Porque quando você querer voltar atrás e correr atrás de Cristo, pode ser tarde. É verdade. É verdade. Porque o que me chama a atenção aqui, como a gente falou sobre madrugada e orar, as casas antigas não tinha campainha. Tinha um círculo de ferro que você pegava e batia na madeira, que ecoava em toda a casa, para quem estivesse dentro ouvisse que tinha alguém na porta. Agora imagine comigo, como é que aquela mulher ela não ouviu Salomão bater tarde da noite, porque a Bíblia diz que já caía orvalho do céu. Imagine o tamanho da frieza do seu amor por ele, ao ponto de ele bater, desistir e ir embora. Mas há uma questão aqui, que Salomão aqui, ele representando Cristo, Jesus ele nunca vai passar em um lugar sem deixar na marca que ele passou. Cristo não vai passar em nenhum lugar sem deixar uma marca que ele passou por ali. Ela não levanta. Ele cansa, veste suas vestes, calça seus pés e vai embora. Mas aí é aquela questão, como a gente diz, a Bíblia vai dizer: eis que estou à porta E bato. Se você ouvir, E abrir a porta. eu entrarei E cearei contigo e digo com comigo. aquela mulher, irmãos queridos. Ela não ouviu Salomão bater por causa do seu esfriamento espiritual Falta de interesse. e falta de amor. Falta de amor. Aí a pergunta é: quanto entre nós Meu Deus. não está da mesma maneira que essa mulher está? Isso é muito sério. Isso é muito Cristo sério. bate, muitos até ouvem e diz: Jesus, deixa eu dormir mais um pouquinho. Para eu não pecar aqui na minha fala, essa atitude de esfriamento, ela pode ser também, por exemplo, de pessoas que não tinham, conquistou e agora abandonou o Senhor, como a gente vê acontecer. Tá desempregado, tá sem saúde, Deus dá saúde e depois se manda. Sim, Mas também tem aquela questão de dificuldade de vida, das coisas não andar para frente. Também pode gerar essa frieza espiritual. pode. Quantas pessoas a gente conhece hoje que entraram por uma porta da igreja porque alguém queria tirar a sua vida? Ficou ali por um período de tempo até esquecerem daquilo que queriam fazer com ele. Quando já todo mundo esquece, ela abandona Cristo. Quantas pessoas hoje entram dentro da igreja por passar por lutas e não aguentar mais suportar aquelas lutas? Entram dentro da igreja, fazem uma aliança com Cristo. Cristo muda o cativeiro, dá
dá uma mordomia, dá um lar, dá uma casa, dá um nome, dá uma vida financeira estabilizada. E o Deus dela agora é a vida financeira dela. Um amor genuíno por Cristo, ele está sujeito a essa frieza? Um amor genuíno, puro, por Cristo. Porque diante de tudo que a gente conversou, existem pessoas fidedignas. Isso, sim. Ela respira Cristo, a vida dela é Cristo, até porque, para que a gente não generalize, não deixando de falar uma verdade, que existe realmente, eu tenho meu testemunho. Quando a minha filha estava internada, recém-nascida, era um quebrantamento tamanho, oração de manhã, jejum, minha filha ficou boa e eu caí nesse relaxamento aí. Eu falo como testemunho. Agora, uma pessoa genuína, de amor genuíno, está também sujeito a... Uma pessoa genuína. De amor genuíno por Cristo. Uma pessoa de amor genuína por Cristo. Ela é preparada para receber qualquer bênção e... Ela pode até ter estrutura para receber qualquer bênção. Mas ela não está a escape de passar por um momento de frieza espiritual. Porque quem tem um amor genuíno, por mais que ele passe por um momento de frieza espiritual, o seu coração sempre diz: eu preciso voltar a me relacionar com Cristo. Aleluia. Quem é genuíno sabe. Hoje eu tenho um carro, mas não tinha. Mas Cristo, ele é o alvo. Ele transfere tudo para Deus. Ele transfere tudo para Deus. Isso. Porque quem é genuíno, o relacionamento, nós vamos notar, trazendo um relacionamento, no mundo físico, para você entender um amor genuíno com Cristo. Você vai notar que o casamento uma aliança entre homem e mulher, nos anos de 90, 95, 96, se casavam para a vida toda. Verdade. Poderia, não é que isso vai atribuir, é para que a gente possa entender, os ouvintes possam entender. Sim. Poderia se haver, naquele tempo, até uma traição no relacionamento. Mas aquele casamento, ele era para sempre. Você vai conhecer quantas viúvas e quantos viúvos que casaram no passado, perderam o seu cônjuge, mas mesmo assim prefere viver só para manter vivo a chama daquele amor que não existe mais. Verdade. Você está entendendo o que acontece? Verdade. Aí você vai trazer hoje para o século XXI, um casamento hoje no século XXI, você casa hoje. Se faltou um feijão hoje dentro de casa, pegue o que é seu, que eu pego o que é o meu, vou para casa da sua mãe, vou para casa do meu pai. Acabou o relacionamento. Tinha tudo menos amor. Tinha tudo menos amor. Hoje as pessoas estão se relacionando por status. Isso. Eu vou para Cristo porque Cristo pode me abençoar, pode mudar a minha vida. Isso. Hoje eu vou fazer uma aliança com Cristo porque hoje eu estou doente, Cristo pode me curar, pode me livrar dessa enfermidade por status. Cristo me curou, me libertou. Cristo, já foi. Siga a sua vida que eu siga a minha. Mas quem é genuíno vai passar por um momento de dificuldade, vai passar por uma luta, vai brigar como os antigos no passado brigavam, um dormia no sofá, o outro na cama, mas não se largam de maneira alguma. Aleluia. Porque eles sabem que aquela aliança que eles fizeram era até a morte nos separe. Verdade. Então quem é noiva genuína de Cristo vai até passar por um momento de dificuldade, com certeza, mas nunca vai lançar fora. Verdade. Aí Pedro ele vai dizer: Senhor, para onde iremos nós se só tu tens? Palavra de vida. Aí, pelo pouco que eu conheço Cristo, e você conhece Cristo, meu Deus, nada que está aqui fora se compara ao que Cristo tem nos oferecer. Aqui fora você tem um carro, pode ter uma mansão, pode ter piscina, pode ter tudo. Mas Cristo tem vida eterna. O ouro que você quer ter na conta bancária, através de espécie de cédula, a Bíblia diz que lá você vai pisar sobre o ouro. Ruas de ouro. Aqui você luta, paga um convênio
para ter direito a um sepultamento. O que Cristo tem para te dar, ele diz que lá não tem enterro, não tem sepulcro, não tem choro, não tem lágrima, não tem nada. Então, com pouco que a gente conhece Cristo, a gente sabe que as coisas deste mundo não podem se comparar com aquilo que ele tem nos oferecer. É verdade. Com a garantia que ele nos dá. Verdade. Aí o que acontece? Muitas pessoas abrem mão do seu relacionamento com Cristo para se apegar às coisas terrenas. Como eu falei, não é pecado você ter coisas terrenas, bens materiais. Aí vai acontecer aqui no capítulo 5, que o horário está se estendendo. No capítulo 5, eu ouvi ao meu amado, eu levantei para abrir, mas quando eu abri, não encontrei. Meu Deus. Mas o que que acontece? Ela não encontrou, mas quando ela abre a porta, a aljava da porta, que era a maçaneta, passa para a parte de dentro da casa e ela sente a essência. Ele teve aqui. Ele teve aqui. Meu Deus. E agora? Aí eu lhe pergunto, Meu Deus. e quando aconteceu o arrebatamento da igreja? O que vai ser de muitas noivas que dizem que são e na verdade não são? Meu Deus. A coisa é muito séria. O relacionamento com Cristo é muito mais sério Do que a gente pensa. do que a gente pensa. Aí a Bíblia vai dizer, estarão dois deitados em uma cama, um será tomado, Ou será levado. estarão dois no Deixa. campo, um será tirado. Aí o que acontece? E quando essas pessoas despertarem do sono, isso é uma suposição, se Cristo botar, a madrugada todos estiver dormindo. Quando despertarem do sono, de olhar para o lado e não encontrar o seu esposo ou sua esposa. Que entrar no quarto dos seus filhos, encontrar o berço e não ver o seu filho no berço mais deitado. Isso é uma realidade, né? É uma realidade que é uma realidade tão confirmada que é mais certo do que o dia de amanhã. É a volta de Cristo. Aí você vai ver que muitos vão fazer o que essa mulher fez. A Bíblia vai dizer que ela saiu, levantei a porta, abri ao meu amado e as minhas mãos gostejavam mirra, a marca de Salomão. O cheiro. A marca de Cristo é a volta do seu arrebatamento. E os meus dedos de mirra doce de aroma sobre as janelas das portas. Eu abri ao meu amado, mas o meu amado não já tinha se retirado e tinha se ido. A minha alma se derreteu quando ele falou. Aí você vai para 5 virgens. As 10 virgens. Eram 10 virgens? Eram. 5 loucos e 5 prudentes. Eram virgens. Estavam trajadas de veste Nupcial. no nupcial. Estavam. Mas você vai ver que quando o noivo chega, que entra 5, que a porta fechada, aí começa o alvoroço. Abre, amado meu. E o que é que ele responde? Eu não vos Conheço. Aí Cristo ele vai dizer, antes, em um dos seus últimos sermões, ele vai dizer assim para pastor Afonso: naquele dia, muitos me dirão, em teu nome eu preguei, em teu nome profetizei, em teu nome curei, em teu nome ressuscitei mortos, fiz prodígios e maravilhas. Agora imagine comigo, alguém que você fez uma aliança matrimonial de 30 anos atrás, vai olhar dentro dos seus olhos, vai olhar dentro dos olhos de muitas pessoas e vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos Conheço. Mas espera aí, como é que ele não te conhece se você tem uma aliança com ele? Na verdade, ele tinha uma aliança com você. Você que nunca quis ter uma aliança com ele. Verdade. Porque o amor se esfriou. Aí o que é que acontece? Versículo 7. Os guardas que rodeavam pela cidade encontraram-me, espancaram-me, feriram-me. Os guardas dos muros tiraram o meu manto. A tribulação. A grande atribulação. Você tem um relacionamento
no meado do seu relacionamento, você se esfria, mas para você está tudo ótimo. Por quê? Porque para muitas noivas hoje está tudo ótimo. Porque não passa mais luta. Porque não passa mais dificuldade. Porque as portas de emprego estão abertas. Porque tem um salário que dá suficiente para manter a sua casa e seus lazeres e seus belos prazeres. Então está tudo ótimo. Mas a Bíblia nos diz e nos aponta e nos dá certeza, quando tudo dizer, apontar que está tudo bem, é aí que está tudo mal. Porque quem é noiva de Cristo tem que passar por lutas e por dificuldades. O próprio a palavra de Deus vai dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí o salmista Davi ele vai dizer, não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. E Davi está reconhecendo o seu pecado, vai dizer, Senhor, ó meu amado, eu sei que eu errei, eu preciso ter um relacionamento contigo, não me lance fora da tua presença, e nem retire de mim o seu espírito. A aliança matrimonial entre homem e mulher. E a marca da aliança entre nós e Cristo é o seu Espírito Santo. Aleluia. Aí eu vou lhe perguntar, pastor Afonso, quantos hoje não sentem mais a presença do Espírito Santo em suas vidas? Meu Deus do céu. Quantas pessoas hoje, quantas noivas hoje, amigos que estão nos ouvindo, não tem mais o desejo de ser renovado pelo poder do Espírito Santo? Pelo selo do Cordeiro. Quantas pessoas hoje pegaram o selo que Cristo lhe deu como forma, aliança, ou como confirmação do seu matrimônio com Ele, pegam os dons espirituais e enterram? O que nos faz a chama do nosso relacionamento com Cristo estar vivo é a aliança. Porque é o Espírito que nos convence do pecado. Aleluia. É o Espírito de Deus que nos direciona quando estamos errados. Verdade. É o Espírito Santo de Deus que nos impulsa a se relacionar com Ele. É o Espírito de Deus que a Bíblia diz que quando nós não temos palavra para se relacionar com Cristo, Ele se apresenta, intercede com gemidos inexprimíveis. A aliança da igreja está esquecida. É o Espírito Santo. Aí eu lhe pergunto, como é que eu posso ser noiva se eu joguei fora a aliança? Meu Deus do céu. Meu Deus. Aí é que é a pergunta, como é que está o seu relacionamento com Cristo? Se a sua aliança você já jogou fora. Meu Deus. É a aliança. Você vai notar comigo que o apóstolo Pedro, para que quem está em que ela possa entender, tá longo, mas você precisa entender isso aqui. O apóstolo Pedro, Não, fique tranquilo. até quando ele não foi selado com o Espírito Santo de Deus, ele pecava dia após dias. Até quando ele não recebeu a promessa, em Atos 2, ele era alguém que ele era o quê? Matuto, ignorante, não tirava a espada da sua bainha. Mas a Bíblia vai dizer e afirmar que depois da descida do Espírito Santo, da aliança, da marca da aliança de Cristo com a sua igreja, que é o Espírito Santo, depois da marca da aliança, ele nunca mais foi o mesmo. Verdade. Sabe por quê? Porque quem tem a marca da aliança é diferente. Glória a Deus. Depois que ele recebe a aliança, pastor, a Bíblia vai dizer que quando ele abre a boca, quase 3.000 noivas ele consegue para Cristo. Em um só dia. Em um só dia. Atos também vai dizer que quando ele vai à casa de Cornélio, enviado por Cristo, quando ele abre a boca, a casa de Cornélio, todos são batizados com o Espírito Santo. Ou seja, é a marca que nos faz diferente. É a marca que nos deixa forte e firme com a aliança. Muito obrigado, Senhor. Porque se eu tirar a minha aliança, o Senhor vai notar que tem uma marca. É. Mas aonde eu chegar, em qualquer lugar que eu chegar, sem a minha aliança, alguém vai olhar para meu dedo e vai dizer assim, irmão,
Você foi casado. Irmão, você é casado? Você está divorciado? Sabe por quê? Porque quem tem a marca, aonde chega, é reconhecido. Se você tem a marca do relacionamento com Cristo, aonde você coloca as plantas dos pés, alguém vai olhar e vai dizer assim, é noiva de Cristo. Anda como Ele. Fala como Ele. Se comporta como Ele. Por quê? Quando você tem um compromisso, você se comporta e respeita aquela pessoa que você tem uma aliança. É verdade. E quem tem aliança com Cristo, sabe que nem todo lugar pode se sentar, sabe que nem todo meio de conversa pode estar se conversando, sabe que nem todas as festas pode estar, porque quem tem uma aliança respeita aquela pessoa que você tem um compromisso. Agora a pergunta é, o que vai acontecer quando o seu cônjuge voltar? Ela abriu, viu a marca, mas não viu o noivo. Se desesperou e saiu pela cidade. Você vai ver que a coisa é tão séria que quando ela sai para a cidade, a Bíblia diz, e a tradição judaica diz, que toda mulher que fosse encontrada à tarde da rua, na noite, ela era ladra ou meretriz. Prostituta. Cristo voltou. Tem dois na cama, um é levado, outro ficou. Pai e mãe levanta, entra no quarto do seu filho, só encontra o berço vazio. Filho procura por pai e mãe, foi arrebatado. Todos correm pela cidade, desesperado. Isso é uma realidade que vai acontecer. Quando ela encontra os guardas, espiritualizando aqui, os guardas são principados e potestades, que depois da volta de Cristo vai atuar, e não é mais pelo Espírito, agora é pela sua força de vontade. Agora, não sei se há pessoas que acham que agora é difícil, mais difícil vai ser depois da volta de Cristo. Agora imagine, alguém com 30 anos de relacionamento encontra esses guardas, encontra com o principado e potestade. Por causa de imprudência. Ele olha para ela e diz, do que adianta essas vestes de noiva, se suas vestes não te levam para as núpcias? Do que adianta você passar 30 anos dentro de uma congregação, porque o seu noivo ele voltou e você não foi levado? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Muitas pessoas só vão dar crédito após a volta de Jesus Cristo. Porque parece tão nerd, né? Parece que estão em outro mundo, parece que não estão mais acreditando que isso vai acontecer, parece que o tempo passa, é mentira, Jesus vai voltar nada. É tão difícil que a noiva está dormindo. Há uma cantora gospel aí que ela tem uma música que ela diz assim, por que pararam de falar do céu? Por que pararam de falar do céu? Acham que Cristo não mais vai voltar. Já não se prega mais, não se fala mais de santificação. Hoje se pararam de falar do céu e só se falam de bem materiais. Como se os bens materiais fosse mais importante do que Cristo. Aí a Bíblia diz, pastor, que os guarda pega, espanca ela, humilha e rasga suas vestes. Aí que a coisa é séria. Muitas pessoas vão dizer, passei 30 anos achando que eu tinha um relacionamento com Cristo, mas na verdade eu nunca tive.
Passei uma vida pregando. Isso aqui é tão sério que isso aqui inclui pastores, pregadores, evangelistas, diáconos, presbíteros, missionários, inclui nós mesmos em geral. Nós mesmos. Porque como a gente já falou aqui, muitos de nós não me preguei, profetizei. E ele vai dizer, aparta-me de mim que eu não te conheço. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aí quando a gente encontrar, que está repreendido em nome de Jesus Cristo, quando a gente encontrar os principais e potestades atuando, ele vai dizer, do que adiantou você pregar tanto? E no fundo, sua visão estava voltada pelos bens materiais. Do que adiantou você profetizar tanto? Se no fundo... a aliança estava quebrada. A aliança estava quebrada. Do que adianta você fazer tanta coisa, mas seus olhos estavam voltados para aquilo que a terra lhe oferecia. Vivendo de aparência. De aparência. Aí a Bíblia vai dizer, aonde está o teu coração... aí está o teu tesouro. É aí que está o segredo. Da noiva do Cordeiro. O coração está voltado para o céu ou para as coisas da terra? Porque quando o seu coração está voltado para o céu, nada pode te separar do amor de Cristo. Amém. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Tribulação? Nem peste, nem dor, nem angústia. Nada. Mas aí a gente vai entender que aquilo que nossos olhos veem, se descer o coração e subir aqui, acabou noiva. Então muitas pessoas estão priorizando aquilo que está vendo. Aquilo que pode pegar. Ter. E eu lhe pergunto nesta noite, e você responde para você, aonde está o teu coração? Para onde está voltado os seus olhos? Para o Cordeiro ou para os bens dessas terras? Porque o seu relacionamento com Cristo é algo sério. Graças a Deus. Estamos encerrando? Sim. Eu quero já agradecer a Deus, mas colocando uma palavra aqui, conclusiva. Gente, está escrito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mas escuta, está escrito aqui para aviso nosso. Não é que esse tempo vai chegar que eu tenho a obrigação de viver. Eu vou deixar de te amar, vou deixar de amar Cristo porque os tempos são difíceis. Não é para mim, não é para você. Então, eu, diante dessa palavra maravilhosa, como é que está o seu relacionamento com Cristo? Será que o desemprego, será que os bens materiais te afastaram do nosso Senhor? Será que as coisas que têm acontecido no nosso meio têm nos afastado? Eu digo a vocês, meu amado, quero já louvar a Deus pela vida do servo do Senhor, do auxiliar da Assembleia de Deus, Aprígio, que eu estou aqui avivado com esta palavra. Eu estou sendo renovado, porque é uma palavra que nós devemos aplicar ao nosso coração, aplicar nos nossos caminhos. Eu ainda oro como eu orava antes, ainda eu busco como eu buscava antes, que você vamos nos conscientizar com esta palavra. E eu quero louvar a Deus pela tua vida, por essa palavra tão rica, tão objetiva. E eu tenho certeza que quem tiver o privilégio de ouvir essa mensagem está tendo o privilégio de ser avivado, porque Cristo, ele vai voltar. Ele vai voltar, e a volta dele é tão mais certa do que o amanhã, que muitas pessoas estão dormindo porque acham, porque viu alguém no passado falar isso, que ele voltaria e não voltou. Isso. Mas eles esquecem, pastor Afonso, que a volta de Jesus, ela vem em duas etapas. Isso. Através do arrebatamento coletivo da igreja. Isso.
e através da morte. Isso, é verdade. Aí o que é que acontece, meus queridos? Cristo volta todos os dias Para uma pessoa. para uma pessoa. Verdade. E para aquela pessoa que ele voltou, Acabou. acabou.